Na videoaula de hoje eu vou falar sobre as correções que devem ser feitas às equações para o cálculo da potência e da temperatura isentrópica de compressão de um compressor alternativo de pistão de simples estágio. Na videoaula anterior, foi definida a equação que permite determinar a potência de um ciclo de compressão adiabático irreversível, considerando sua idealidade, ou seja, para um ciclo ideal. No entanto, o ciclo de compressão não apresenta essas características de idealidade e, por esse motivo, correções precisam ser feitas. Finalmente, vou falar sobre a compressão em múltiplos estágios, com ênfase na compressão balanceada, ou seja, aquela compressão onde a razão de compressão é igual para todos os estágios de compressão. Na tentativa de corrigir os afastamentos do ciclo real, do ciclo ideal ou teórico, é necessário introduzir alguns fatores para compensar diversos aspectos, entre eles a não idealidade do gás, as perdas devido à eficiência das válvulas de admissão e de descarga e a eficiência mecânica do compressor, como será mostrado na sequência. Para compensar a não idealidade do gás, é introduzido um coeficiente para a correção do cálculo da potência. Este coeficiente é o fator de compressibilidade médio do gás e deve ser calculado com base nas condições de pressão e temperatura da admissão e descarga de cada estágio. Então, o fator de compressibilidade médio do gás é igual ao fator de compressibilidade do gás calculado na temperatura e pressão de admissão, mais o fator de compressibilidade do gás calculado na temperatura e pressão de descarga sobre 2. Quando comparamos a equação de estado dos gases ideais com a equação de estado dos gases reais, verificamos que o fator Z se comporta como um fator de correção da não idealidade. Este fator se aplica quando os gases não cumprem as condições de idealidade, que no caso da compressão é influenciada pela temperatura e pressão. Na literatura existem várias equações disponíveis para o cálculo do fator de compressibilidade do gás. Cada uma delas tem suas peculiaridades que as tornam mais adequada para cada tipo de gás. Então, finalmente, quando introduzimos o fator de compressibilidade médio na equação para o cálculo de potência do compressor, teremos uma equação que permite calcular a potência adiabática de compressão de um gás real. A eficiência termodinâmica da compressão, ΔTH, é a medida do afastamento do trabalho adiabático reversível de compressão em relação ao trabalho realmente consumido. A figura mostra graficamente este afastamento, onde A0 é a área que representa o trabalho adiabático de compressão, e as áreas A1 e A2 representam as perdas devido ao atrito do gás ao escoar através das válvulas de admissão e descarga. Estas duas áreas representam o afastamento do trabalho adiabático do trabalho de compressão, de forma que a eficiência termodinâmica pode ser definida como o trabalho adiabático reversível de compressão por ciclo sobre o trabalho real consumido por ciclo, calculado através da integração da área interna do diagrama PV real. A eficiência termodinâmica de um compressor alternativo é função de diversos parâmetros construtivos, de operação e de processo, como, por exemplo, projeto e número de válvulas de admissão e descarga, rotação do eixo de manivelas do compressor, composição e massa específica do gás, razão de compressão, etc. Uma vez obtida a eficiência termodinâmica da compressão, pode-se determinar a potência real de compressão, ou seja, a potência real ser igual à potência adiabática sobre a eficiência termodinâmica. Esta equação permite calcular a potência de compressão desde que o fabricante informe qual é o valor da eficiência termodinâmica do compressor de sua fabricação. De acordo com a literatura técnica especializada, a eficiência termodinâmica da compressão varia de 75% a 88% dependendo do projeto do compressor. Em geral, é utilizado o valor de 83 para os cálculos em projetos conceituais, desde que o compressor esteja operando com uma razão de compressão otimizada.
Eficiência mecânica do compressor. O compressor alternativo é um equipamento constituído de diversos componentes mecânicos, sendo que muitos deles estão em movimento relativo durante a sua operação, com consequente geração de perdas de energia em função do atrito mecânico inerente às características de funcionamento de cada componente. Os mancais do eixo de manivelas, os mancais e buchas da biela e as pistas da cruzeta são os componentes que mais contribuem para essas perdas. Para considerar estas perdas desprezadas no cálculo da potência real, empregando a equação anterior, foi introduzido o conceito de eficiência mecânica, ou ETA-M. A eficiência mecânica é definida como sendo a razão entre o trabalho real e o trabalho efetivamente necessário para acionar o compressor, o WA, e em geral é expressa em percentual. Considerando-se que a potência é a taxa de realização do trabalho para um sistema típico de acionamento de compressores alternativos, conforme mostrado na imagem, onde W real é a potência real do compressor e WA é a potência necessária para acionar o compressor, então a eficiência mecânica pode ser definida como a razão entre a potência real e a potência de acionamento. Nos casos práticos da engenharia de processo, a eficiência mecânica, ou ETA-M, do compressor é conhecida, e a eficiência de compressão, ou W real, é calculada pela equação antes mencionada. Então, é possível calcular a potência necessária para acionar o compressor conforme mostra a equação aqui apresentada. Ou seja, WA é igual a potência real sobre a eficiência mecânica. A eficiência mecânica de um compressor alternativo de grande porte varia de 92% a 98%, dependendo da rotação e da potência da máquina, sendo que para os casos em que não se disponha desta informação precisa, a literatura técnica especializada sugere o valor de 95%. Nos casos em que a eficiência mecânica de um determinado compressor não seja conhecida, é possível estimá-la conforme sugerido por Steele e Davis. Steele sugere a equação dada como eficiência mecânica de 1 menos 1 sobre raiz quadrada de BHP, onde BHP é a sigla de Brake Horsepower e é a potência nominal do compressor, medida em HP, que deve ser fornecida pelo fabricante. Esta equação mostra que quanto maior a potência nominal do compressor, maior será a eficiência mecânica, ou seja, os compressores maiores terão uma eficiência mecânica mais elevada. É importante observar que a equação de Steele não permite calcular a eficiência mecânica para um compressor operando em cargas parciais. A outra forma de estimar ou calcular a eficiência mecânica é através da equação sugerida por Davis. A equação de Davis tem a vantagem de considerar no cálculo da eficiência mecânica a potência nominal, ou seja, W nome, e a potência real de compressão, ou W real, que é efetivamente utilizada. Desta equação, pode-se verificar que a eficiência mecânica varia com a utilização parcial de carga, W real, ou seja, a eficiência mecânica será tanto menor quanto menor for a potência real utilizada. Isso significa dizer que o consumo específico de energia será maior quanto menor for a potência utilizada, ou seja, o compressor operando em cargas parciais apresenta menor eficiência energética. Potência de acionamento. Deve-se então introduzir na equação de potência para um ciclo real de compressão adiabático a eficiência termodinâmica, ETA-TH, e a eficiência mecânica, ETA-M. Dessa forma, teremos a potência real de acionamento do compressor. Repare que as eficiências entram na equação da potência do compressor no denominador de um fator adimensional que multiplica esta equação. As eficiências sempre têm valores de 0 a 1. No entanto, os fatores de compressibilidade podem ter valores acima de 1. Vamos falar agora sobre a variação da vazão e potência com a razão de compressão. Levando o valor da vazão mássica
da equação do slide anterior, expressa em função das condições do processo de admissão e das características do compressor, pode-se obter uma equação para relacionar a potência de acionamento WA em função da razão de compressão. Sendo a vazão máxima de um compressor monocilíndrico de simples efeito calculada pelo produto da massa específica na admissão vezes o volume aspirado vezes o número de rotações, e sendo que o volume aspirado é igual à eficiência volumétrica na aspiração vezes o volume deslocado, dizemos que a vazão máxima é igual à massa específica vezes a eficiência volumétrica na admissão vezes o volume deslocado vezes o número de rotações por minuto, ou N maiúsculo. Considerando que o gás em compressão se comporta como um gás ideal nas condições estabelecidas, tem-se que a massa específica na admissão do compressor pode ser calculada pela equação onde massa específica é igual à pressão na admissão vezes o peso molecular do gás sobre a constante universal dos gases vezes a temperatura na admissão. Levando na equação da vazão máxima o valor da massa específica do gás nas condições de admissão, pressão e temperatura, e o da eficiência volumétrica teórica média na admissão, expressada pela equação mostrada no slide, teremos que a vazão máxima pode estar em função da pressão de admissão, do peso molecular do gás, da constante universal dos gases, da temperatura de admissão do gás, do volume deslocado, do número de revoluções por minuto, da razão de compressibilidade, do coeficiente adiabático e do clearance. Levando esta equação de vazão máxima na equação de potência de acionamento, teremos uma potência de acionamento em função das características do compressor, do processo e da razão de compressão. A pergunta que surge: quais são as características do compressor? Essas seriam o volume deslocado, VD, o clearance, C, e o número de rotações por minuto, N maiúsculo. Além disso, quais seriam as características do processo? O coeficiente adiabático, K, os fatores de compressibilidade do gás, ZA e ZD, e as eficiências termodinâmica e mecânica. E, finalmente, a razão de compressão fica definida como a razão entre a pressão de descarga e a pressão de admissão, que não deixam de ser características do processo também. O que aconteceria se plotássemos as equações anteriores de vazão máxima versus razão de compressão, PD sobre PA, e potência de acionamento versus razão de compressão, PD sobre PA? As duas figuras apresentadas mostram a variação da vazão e potência de acionamento em função da variação de razão de compressão. No caso da figura da esquerda, a variação da razão de compressão foi obtida mediante a variação de pressão de descarga, PD, mantendo-se constante a pressão de admissão, PA. Na figura da direita, a variação da razão de compressão foi obtida com a variação da pressão de admissão, enquanto a pressão de descarga foi mantida constante. Observa-se que quando a razão de compressão varia através da variação da pressão de descarga, mantendo-se constante a pressão de admissão, a vazão máxima é sempre decrescente, enquanto a potência é crescente para um determinado intervalo de variação de razão de compressão. Quando a variação da razão de compressão é obtida com a variação da pressão de admissão, mantendo-se constante a pressão de descarga, a vazão máxima é decrescente em todo o intervalo, enquanto a potência é crescente para razões de compressão menores e para valores maiores é decrescente. Correções para eficiência volumétrica teórica. Muitas equações são sugeridas na literatura técnica com o objetivo de propor correções para a eficiência volumétrica. Estas incorreções são devidas à resistência das válvulas de admissão e descarga, ao escoamento e à não idealidade do gás e os vazamentos através de vedações. Primeiro precisamos lembrar que a eficiência volumétrica é definida como a razão entre o volume aspirado e o deslocado. Com a assunção do volume morto ser considerado como V0 e considerando que o ciclo de compressão é adiabático reversível, é possível chegarmos a uma equação em função do clearance e da razão de compressão, PD sobre PA. No livro de compressores industriais
de 1991 de Paulo Sérgio Barbosa, é apresentada uma equação que permite uma maior precisão no cálculo da eficiência volumétrica comparado aos resultados obtidos com a utilização da equação apresentada neste slide. Esta equação é definida como sendo eficiência volumétrica é igual a 0,97 menos o clearance, vezes, entre colchetes, a razão dos fatores de compressibilidade da admissão sobre o de descarga, vezes a razão de compressibilidade elevado a 1 sobre K, que é o coeficiente adiabático, menos F raiz quinta da pressão de admissão sobre a pressão atmosférica. Vamos falar um pouco sobre esta equação. Esta equação faz diversas correções no cálculo da eficiência volumétrica. Primeiro, o número 1 da equação de eficiência volumétrica inicial foi reduzido em 3%, assumindo o valor de 0,97, com o objetivo de compensar as perdas devido às restrições impostas pelas válvulas de admissão e descarga ao escoamento do gás. Segundo, a introdução do fator de compressibilidade ZA e ZD calculados nas condições de admissão e descarga de cada estágio, respectivamente, é uma tentativa de corrigir a não idealidade. O fator F é para considerar os vazamentos através das vedações do pistão e das válvulas de admissão e de descarga. Para os cilindros lubrificados, este fator é igual à razão de compressão sobre 100. Enquanto para cilindros não lubrificados seria igual à razão de compressão sobre 50. O termo raiz quinta da pressão de admissão sobre a pressão atmosférica é recomendado para compensar a fuga de gás que ocorre através da vedação da haste do pistão durante o processo de admissão. À medida que a pressão de admissão aumenta em relação à pressão atmosférica, maiores serão os vazamentos por esta vedação. Outra equação empírica também utilizada para o cálculo da eficiência volumétrica é sugerida pela revista técnica Compressor Tech, que é mostrada no slide. Nesta equação não é incluída a redução de 3% como na equação do slide anterior, mas é introduzida uma redução adicional à eficiência volumétrica teórica, com valor igual à razão de compressão, RC. Como na maioria das aplicações industriais, a razão de compressão por estágio está na ordem de 2,5 a 3,8, observa-se que esta redução expressa em percentual é aproximadamente igual à redução recomendada pela equação do slide anterior. Esta equação também não considera explicitamente as perdas devido à resistência das válvulas de admissão e descarga ao escoamento do gás, nem o vazamento para a atmosfera através do engachetamento da haste do pistão durante o processo de admissão. A revista técnica Compressor Tech sugere uma outra equação para o cálculo da eficiência volumétrica, com uma redução adicional de 3% para compensar as maiores perdas que ocorrem devido à resistência das válvulas de admissão e descarga que são carregadas por molas. Para compressores não lubrificados, a revista técnica Compressor Tech recomenda a subtração de 5% na eficiência volumétrica para compensar as maiores perdas de vazão pelas vedações. Esta redução deve ser utilizada apenas no cálculo da vazão, não devendo ser utilizada para calcular a potência adiabática de compressão, pois o gás que vaza sob pressão, de qualquer forma, já consumiu alguma quantidade de energia. Vamos ver agora a correção para a temperatura isentrópica de compressão. Para considerar as irreversibilidades do processo de compressão, é necessário introduzir o conceito de eficiência isentrópica. A temperatura real do gás na descarga do compressor poderá apresentar valores superiores ou inferiores, dependendo da eficiência do sistema de uniformização e refrigeração do cilindro. Do diagrama temperatura versus entropia, representado no slide, pode-se constatar que a temperatura de compressão de um gás real é superior à temperatura isentrópica, calculada pela equação, considerando-se uma compressão sem arrefecimento. Ou seja, a temperatura
de descarga real ser igual a uma temperatura de descarga isentrópica mais um ΔT adicional. Esta diferença será expressa pela eficiência isentrópica de compressão ΔS, que é definida como sendo temperatura de descarga isentrópica menos temperatura de admissão sobre temperatura de descarga real menos temperatura de admissão. Explicitando TD, tem-se que a temperatura de descarga real é igual à temperatura de descarga isentrópica mais a temperatura na admissão vezes a eficiência isentrópica menos 1 sobre a eficiência isentrópica. Levando o seu valor de TdS da equação TA vezes razão de compressão elevado a K menos 1 sobre K, teremos uma expressão para a temperatura de descarga real, como mostrado no slide. Então, esta equação final permite corrigir a temperatura de compressão do gás real, desde que a eficiência isentrópica seja conhecida. Quando a eficiência isentrópica for igual à unidade, é fácil verificar que a temperatura de descarga real, ou TD, é igual à temperatura de descarga isentrópica, ou TdS.